Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Esteja conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras, Evangelho no Lar, às 20 horas. Evangelho presencial em nossa casa, 19h30. E posteriormente a nossa irradiação, às 20h30. Também temos todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Caso tenha alguma dúvida, segue o nosso telefone para contato, nosso endereço para aqueles que querem estar conosco de forma presencial. Siga também o SESB no nosso Instagram e segue a nossa conta e o nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente, auxiliando-nos no nosso trabalho. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, irmão amigo, de todas as horas, de todos os instantes, Jesus, agradecemos a oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Pedimos o auxílio dos benfeitores do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, em nosso lar, e o auxílio dos nossos benfeitores, para que nos inspire, nos intua, para que nós consigamos compreender essa lição e colocá-la em prática em nossas vidas e na nossa família. Auxilia-nos também, Senhor, a nos auxiliar, a nós mesmos, a olhar dentro de nós aquilo que necessitamos trabalhar nesses momentos de Evangelho, a fim de que não nos revoltemos nas situações difíceis da vida, mas que consigamos aprender a todo instante, inclusive nos momentos difíceis. Auxilie também a todos os nossos irmãos que nos ouvem e também aos nossos irmãos no mundo espiritual, que de forma direta ou indiretamente estão ligados a esses lares, aos nossos lares, para que eles também sejam auxiliados, socorridos, amparados e esclarecidos, que este também é um momento de estudo para eles. Agradecemos infinitamente por essa oportunidade. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 21. Prossegue lutando. Levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais descedenta. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. O coração mais visitado pela dor mais se aprimora. Não te canses de lutar. A reencarnação é a oportunidade abençoada que os céus concedem para refazimento moral, ajuste de contas e saldamento de dívidas. Não te aflinjas ante a imperiosa necessidade de resgatar. Bendize as horas de dor que passam como passam os momentos de prazer, avançando na tua luta, caindo para levantar, chorando por amor ao ideal e sofrendo por servir. Para onde sigas, defrontarás a luta em nome do trabalho, sucando o solo da humanidade. A luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. Há mães que no sofrimento se converterão em anjos estelares. Há corações que no sofrimento se transformarão em urnas sublimes de amor. Há criaturas que no sofrimento se renovarão, fazendo de si mesmas sentinelas vigilantes em defesa dos infelizes. Prossegue lutando, esquece o próprio cansaço e escreve páginas de consolação. Cessa de chorar e enxuga outras lágrimas com o lenço da tua compreensão. Acerena a tua inquietude e repete os excertos sobre a imortalidade, de que tua alma está impregnada pelos zéferos do mundo espiritual, junto aos que nada conhecem do além-túmulo. Há favônios cantares que trazem blandícias de prece
e te falam aos ouvidos quando te aquietas para orar. Não percas a oportunidade de sofrer, nem te desalente porque a dor te visita. Quando menos esperes, um anjo incompreendido chegará de mansinho às portas do teu coração, e selando teus lábios com o sinete da desencarnação, tomará a tua alma de improviso. Abençoarás, então, ter prosseguido lutando. E se consideres que as provações que te visitam agora são aparentemente maiores do que as tuas forças, recorda Jesus, o anjo crucificado, que no Gólgota ainda pôde, sofrendo, prosseguir lutando, quando, atendendo à súplica do larápio infeliz, esperançou com o ensejo de entrar no paraíso. E guarda a certeza de que, prosseguindo lutando, já está no paraíso desde hoje. Essa é uma lição bastante interessante. Prossegue lutando. Joana vai nos mostrar de uma forma espiritual como nós devemos olhar para os momentos de dor, de sofrimento, de desalento, de dificuldades nas nossas vidas. E ela tem uma visão bastante firme, porque a visão dela é uma visão espiritual. Ela olha para nós a fim de que nós nos olhemos dentro das nossas potencialidades crísticas, e não para que a gente se lamente nas dificuldades das nossas vidas, que é tão passageira, é tão transitória. Então ela vai nos colocar que prosseguir lutando, levanta o espírito combalido e prossegue lutando. E então, dessa forma, ela deixa claro que enquanto estivermos no nosso mundo, nesse planeta, nós estaremos lutando. E ela diz que a terra sofrida pelo arado mais produz. Ela vai nos mostrar formas de que a natureza mais se fortalece pelas dificuldades, pelas intempéries. Ela faz sempre essa analogia em referência à natureza, que eu acho bem interessante. A fonte visitada pelo balde mais descedenta, a árvore abençoada pela poda mais frutifica. E aí então, para nós, que o coração mais visitado pela dor mais se aprimora. Não te canses de lutar, ela nos exclama, porque a reencarnação é a oportunidade abençoada dos céus, concedendo para refazimento moral, ajuste de contas e saldamento de dívidas. Então, se a reencarnação é essa oportunidade de saldamento de dívidas, de buscar reajustamento, refazimento moral, não tem como a nossa vida ser um mar de rosas, digamos assim. Não tem como nós não termos nenhuma intempérie, nenhuma dificuldade, se até um mestre da nossa doutrina de amor, que é Jesus, ele passou por dores e dificuldades nesse mundo. Imagina nós. Não te aflinges ante a imperiosa necessidade de resgatar, dizendo para nós que muitas das nossas dificuldades são resgates. E o que é o resgate? Um dia eu vim e eu plantei, o que agora eu colho. Estou resgatando. Então um dia eu vim imperfeito, fiz as minhas dívidas perante as leis divinas, agi de forma imprudente, agi de forma criminosa, de forma leviana. Então eu renasço no propósito de renovação. A minha vida não vai ser perfeita, cheia de alegrias, porque eu sou um espírito imperfeito com débitos que necessitam ser reparados, perante a minha própria consciência, inclusive. Então, as dificuldades muitas vezes até são pedidas por nós, para que
elas sirvam-nos de aprendizado e de oportunidade de resgate. É que no momento da nossa programação, como nós estamos mais pensando na nossa evolução, nós muitas vezes pedimos muitas dificuldades e nos é concedido, nos é oportunizado essa oportunidade de resgate. Só que quando chega na Terra, nós nos revoltamos, não nos contentamos com as nossas próprias necessidades de resgate, e às vezes adquirimos até mais débitos do que resgatamos pela nossa própria rebeldia, por não querer nos oportunizar, nos fazer servir essa oportunidade de refazimento moral. É a pessoa, por exemplo, que vem com bastante dificuldade financeira, mas chega aqui no mundo materialista como o nosso, não se contenta com a sua qualidade de vida dentro daquelas condições que o mundo a oferece e tenta de todas as formas ser rico. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que buscar melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa condição. De forma alguma temos que nos acomodar. Mas tem pessoas que têm o sonho de ser rico, de tudo faz para ganhar muito dinheiro, e quanto mais tenta, mais perde. Já viram assim? Ou uma comparação tô dando aqui a parte financeira só para a gente ter uma ideia. E aí não aproveita essa oportunidade de que o que essa condição está me dando de oportunidade de aprender. O que eu tenho que aprender com essa situação? Não está se afligindo pela necessidade de resgate. Se não tem condição de ser rico, mas tem condição de ter uma qualidade de vida, por que não aproveita a qualidade de vida? E assim são de todas as formas. Então, a reencarnação é essa oportunidade de saldamento de dívidas. Não vai ser conforme a gente quer, vai ser conforme o nosso espírito necessita. Não te aflinges ante a imperiosa necessidade de resgatar. Bendize as horas da dor, que passam como passam os momentos de prazer, avançando na tua luta, caindo para levantar, chorando por amor ao ideal e sofrendo por servir. Para onde sigas, defrontarás a luta em nome do trabalho, sucando o solo da humanidade. Então ela fala para que nós tenhamos forças, bendizemos os momentos da dor. Lembrando que dor não é sofrimento. A dor é inevitável. A gente sente dor. O nosso corpo, a nossa condição física, material, nos oportuniza a dor. Então ela diz, bendize a dor. Que ela também passa, assim como passa os momentos alegres. E se a gente analisar a vida mesmo de uma forma olhando sem afetação emocional, nós vamos ver o quanto ela passa rápido, o quanto a vida passa rápido. E às vezes, quando a gente está dentro de uma situação difícil, parece que aquela situação nunca vai acabar, mas vai. Assim como os momentos alegres que a gente também gostaria que não acabasse, acabam, tudo passa. Então, se for chorar, chorando por amor ao ideal, chore por amor ao ideal do bem. Chore por servir, para servir ao ideal, sofrendo por servir, porque no mundo em que nos encontramos, quem está servindo ao bem, de alguma forma está sofrendo. Porque o mundo que não aceitou o próprio Mestre, imagina se vai aceitar os seus discípulos, os seus servidores. Então, inexoravelmente, iremos sofrer. A luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros.
É aqui, no momento da luta, no momento do sofrimento, nos momentos das dificuldades, é que nós vamos ver quem realmente são os servidores do Cristo. Porque servir a Deus, servir ao ideal cristão, servir aos irmãos, enquanto a sua vida é um mar de rosas, é uma maravilha, enquanto não tem nenhuma dificuldade, isso é fácil, todo mundo faz. Agora, enquanto você está no momento de dificuldade, está no momento de luta, ali que forjam os verdadeiros heróis. Quantos de nós, espíritas, que acreditamos no mundo espiritual, no momento da Covid, nos negamos a auxiliar os nossos irmãos, nos negamos a estudar, nos negamos a ir à casa espírita, nos negamos diversas formas de nos capacitar naquele momento de enxugar as lágrimas daqueles que necessitavam. Então, são nesses momentos de sofrimento, de luta, é que são forjados os verdadeiros heróis. E o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. Porque são nesses momentos de dificuldade que a gente vai ponderar, analisar se o nosso ideal é mais forte ou se a nossa vida, nosso comodismo, as coisas, as circunstâncias imediatistas, materiais, são mais fortes do que o nosso ideal. E ela diz que nos momentos de sofrimento, de dor, de luta, há mães que no sofrimento se converterão em anjos estelares. Há corações que no sofrimento se transformam em urnas sublimes de amor. Há criaturas que no sofrimento se renovaram, fazendo de si mesmas sentinelas vigilantes em defesa dos infelizes. Então, que nós sejamos a exemplo desses aqui que ela fala. Que nos momentos de sofrimento nos consigamos purificar as nossas almas e conseguir lutando no ideal do bem. Conseguir ser úteis não apenas a nós, mas também àqueles que necessitam de nós. Prossegue lutando, esquece o próprio cansaço e escreve páginas de consolação. Cessa de chorar e enxuga outras lágrimas com o lenço da tua compreensão, porque muitas vezes a gente, quando está no momento de sofrimento, de dificuldade, a gente para de analisar que o mundo tem mais gente e que algumas pessoas sofrem mais do que nosso sofrimento. E que às vezes o sofrimento para nós, que é tão penoso, tão grande, para outros é o que eles gostariam de passar, porque tem dificuldades muito mais pesadas do que a nossa. Então, uma forma de nós até termos mais humildade perante a dor, perante as dificuldades, é pensar nos momentos de dificuldade, quem está pior do que nós. E muitas vezes a gente vai ver que as pessoas que estão em situações piores do que as nossas ainda nos consolam, ainda nos dão forças para prosseguir, para que nós consigamos prosseguir dentro dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Então, enxugar as lágrimas do outro, enxugar as lágrimas do nosso irmão, ter compreensão com o sofrimento alheio, porque também o sofrimento, como ele é interno, cada um sabe o que sofre e às vezes pela nossa ainda imaturidade, fragilidade, algo que não é tão assim sofredor para alguns, para nós é um fardo muito pesado. Então que a gente compreenda também o sofrimento do outro, porque compreender sem julgamento, serena tua inquietude e repete os excerpos sobre a imortalidade.
de que tua alma está impregnada pelos éferos, pelos benfeitores do mundo espiritual, junto aos que nada conhecem do além-túmulo. Então, aproveite esses momentos de dor e de dificuldade para cuidar da dor e das dificuldades dos outros. E nesse momento, diga a eles sobre a imortalidade da alma. Com certeza, os benfeitores estão auxiliando tanto aquele que ajuda quanto aquele que recebe, cada um dentro das suas necessidades. E muitas vezes o nosso remédio, o remédio dos nossos sofrimentos, vem no auxílio àqueles que necessitam de nós. Então não deixe de auxiliar porque o seu sofrimento está muito pesado. Pelo contrário, quanto mais for pesada a sua cruz, auxilia o outro na cruz dele, naquilo que você tem condições, não carregando a cruz do outro, porque o outro compete carregar a cruz dele, mas auxiliando naquilo que a gente pode, com uma boa palavra, uma boa orientação, uma boa compreensão, uma gentileza. Existem diversas formas de nós colaborarmos no bem. Há favônios cantares que trazem blandícias de prece e te falam aos ouvidos quando te aquietas para orar. Então, uma das formas de nós também revigorarmos as nossas forças nesses momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, é com a oração. É nela que nós nos revigoramos as nossas forças, que consigamos fortalecer o nosso espírito e que aproveitamos os momentos de dor para nos tornarmos mais fortes. Não percas a oportunidade de sofrer, nem te desalente porque a dor te visita. Então faça da dor um instrumento de aprimoração. Aproveite o que ela tem a te ensinar. Quando menos esperes, um anjo incompreendido chegará de mansinho às portas do teu corpo, e selando os teus lábios com o sineto da desencarnação, tombará a tua alma de improviso. No momento da nossa desencarnação, nós não sabemos quando acontecerá. Então, que nós aproveitamos todas as situações para nos ajustarmos perante as leis divinas, para resgatarmos, para aprimorar o nosso espírito e auxiliar aqueles nossos irmãos também a se auxiliar. E nesse momento, então, abençoarás então ter prosseguido lutando. Porque é no momento da desencarnação que nós receberemos aquilo que plantamos, o consolo que damos, a compreensão, o estudo que fazemos. É lá que nós receberemos as nossas obras do que plantamos na terra. E também os nossos frutos, as virtudes que adquirimos no nosso espírito e que proporcionaram a nossa evolução. E se consideres que as provações que te visitam agora são aparentemente maiores do que as suas forças, recorda Jesus, o anjo crucificado, que no Gólgota ainda pôde, sofrendo, prosseguir lutando, quando, atendendo à súplica do larápio infeliz, esperançou-o com o ensejo de entrar no paraíso, e guarda a certeza de que, prosseguindo lutando, já está no paraíso desde hoje. Que lindo essa lição de Joana, mostrando para nós que até nos momentos de dor nós temos condições de auxiliar. Até nos momentos de provações nós temos condições de auxiliar. A exemplo de Jesus, que aproveitou todos os instantes na terra, inclusive no momento em que ele se encontrava crucificado. Ali ele recebeu ele deu também a oportunidade de auxílio àquele que se encontrava junto a ele,
e que lhe pediu para que pudesse estar com ele no paraíso. E Jesus o esperançou, deu esperança de que ele estaria com Jesus no paraíso. E Joná arremata dizendo: guarda a certeza de que, prosseguindo lutando, já está no paraíso desde hoje. Porque as lutas são que fortalecem nosso espírito, são que nos aprimoram. E elas, nos aprimorando, nos renovando, estamos evoluindo. Então, desde hoje estaremos no paraíso, quando estivermos nos utilizando de tudo que a vida nos concede para a nossa evolução. Muito bonita essa lição, bem dura, como são as lições de Joana. E Joana tem esse estilo de sempre nos impulsionar ao nosso melhor, enquanto espíritos. E que muitas vezes a gente olha assim, de uma forma ainda imatura, e a gente pode pensar que, nossa, é muito duro para nós. Mas justamente esses momentos é que nos fortalecem. E se a gente analisar os grandes santos da humanidade, todos eles passaram por provações, por situações bastante penosas, bastante difíceis, para mostrar para a gente que, por mais difíceis que fossem as situações que eles passaram, eles estavam no paraíso, internamente. E que as situações de fora tanto importam. O importante é como está o nosso coração diante da vida e das dificuldades. Muito bonito. Vamos fechar os nossos olhos então para a nossa oração. Mestre querido, divino amigo, que nós, Senhor, consigamos nos fortalecer o nosso espírito e diante das dores, das dificuldades da vida, dos sofrimentos. Não nos permita nos revoltarmos, não nos permita revoltarmos, ficarmos paralisados, mas que nós consigamos, nestes momentos, olhar a grande oportunidade de aprender, a grande oportunidade de aprimorar o nosso espírito, a grande oportunidade de servir ao seu ideal. Que possa, Senhor, auxiliar todos os nossos irmãos que nos ouvem dentro das necessidades de cada um, e que possa também contribuir com energias benfazejas aos animais que residem nesses lares, às plantas, e também pedimos de uma forma especial aos espíritos que são ligados a esses lares, que se encontram no mundo espiritual, ligados à psicosfera desses lares, atraídos pelos comportamentos e pelas necessidades dos nossos irmãos que se ligam a eles. Também aos nossos espíritos familiares que aqui estiverem. Agradecemos a oportunidade do Evangelho, a oportunidade do aprendizado. Que assim seja. Desejo a todos uma excelente semana, uma excelente fim de noite. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá!